Olá, boa noite. Como vem fazendo desde o início da campanha eleitoral, a NSC-TV abre esta noite, mais uma vez, o espaço para o debate entre os candidatos ao governo de Santa Catarina. A NSC acredita que esses momentos são essenciais para a democracia e para que os eleitores conheçam melhor as propostas e os candidatos. Assim, podem decidir de maneira mais acertada quem deve merecer o seu voto no próximo domingo. Na última semana, as assessorias dos candidatos Comandante Moisés, do PSL, e Gelson Merizio, do PSD, aceitaram as regras e o formato deste debate. No entanto, na noite de hoje, há pouco mais de 2 horas, a assessoria do candidato Comandante Moisés informou que ele não participaria do encontro por motivos de saúde. Segundo o comunicado divulgado por sua assessoria, o candidato do PSL está com, abre aspas, uma infecção aguda das vias aéreas superiores, fecha aspas, e não apresentou melhora com o tratamento. De acordo com a nota, o candidato está com impossibilidade física, inclusive de falar, e não viria ou não virá aos debates por recomendação médica. Quem assina o atestado médico é o pneumologista Dr. Emílio Pizzichini. As demais atividades de campanha também foram suspensas até o domingo. Nós lamentamos muito a ausência do comandante Moisés, mas no que diz respeito ao nosso compromisso com o eleitor de dar luz às propostas para fazer uma Santa Catarina ainda melhor, vamos manter o que está explicitado nas regras do debate, que reforçamos foram aceitas pelos assessores de ambos os partidos. As regras deste debate são absolutamente claras. Após confirmar presença no debate no dia do evento, se um dos participantes vier a faltar, quebrando o compromisso assumido, o adversário será entrevistado por 20 minutos. Essa regra foi estabelecida pela emissora com os partidos e deve ser honrada. Será honrada. Sendo assim, a partir de agora, você vai acompanhar uma entrevista com o candidato Gelson Merizio, do PSD, que está aqui nos estúdios conosco. Lembramos que, em atendimento à lei de acessibilidade, estamos garantindo recursos para que os eleitores cegos e surdos tenham também direito à informação. Estamos com auxílio de interpretação de língua brasileira de sinais e também, para uma audiodescrição do debate, fizemos algumas adaptações ao roteiro, para quem não pode nos ver. Para vocês, nos encontramos aqui nos estúdios da NSC-TV no Morro da Cruz. Para você que está diante da televisão, eu estou à esquerda do seu vídeo. Ao meu lado estaria o candidato Moisés, o lugar dele está vazio e permanecerá. Ao lado dele está o candidato Gelson Merizio. Estamos diante de um púlpito e vamos permanecer assim até o final da nossa conversa, da nossa entrevista. Candidato Gelson Merizio, boa noite. Obrigado por estar conosco. A partir de agora teremos uma entrevista de 20 minutos. E eu inicio imediatamente fazendo a primeira pergunta. Ao longo da campanha eleitoral, a NSC Comunicação tem pautado as perguntas pelos eixos do projeto Santa Catarina, ainda melhor, que eu imagino já seja do seu conhecimento. Este projeto elencou 5 temas essenciais para a agenda do novo governador. Um deles é a gestão da dívida do Estado. Nessa reta final de campanha, o senhor, inclusive, tem levantado a complexidade dessa questão. Como vai fazer para honrar os pagamentos, manter os investimentos nas áreas essenciais do Estado e renegociar a dívida? Olha, boa noite a todos os telespectadores que acompanham essa entrevista que deveria ser um debate. Lamento a decisão do candidato Moisés não estar presente, mas compreendo. Ela nos tira a oportunidade de aprofundarmos temas absolutamente relevantes para Santa Catarina, que tem um histórico de bons indicadores, que tem um Estado com qualidade de vida, mas que também tem muitos problemas a enfrentar pela frente. Problemas graves como a própria renegociação da dívida, que tem que ser constante. Nós temos um processo hoje que nos consome 6,7% da receita líquida, 6,7% da receita líquida do Estado com o serviço da dívida. Há 15 anos atrás já chegou a 12%. Portanto, a dívida do Estado, de 19 bilhões, ela é gerenciável do ponto de vista financeiro.
O que nós precisamos é sempre buscar melhores condições para que nós possamos, com bons projetos, alavancarmos novas conquistas do ponto de vista de investimento. Santa Catarina precisa investir. Lá em Itajaí, por exemplo, nós precisamos fazer a ponte que liga Itajaí a Navegantes. É a maior infraestrutura turística que nós precisamos no Vale, porque vai ligar, não Navegantes a Itajaí, vai ligar o Beto Carreiro, o aeroporto, à cidade de Balneário Camboriú e de Itapema. Obras como essa, como aqui em Florianópolis, onde nós precisamos fazer a continuidade da beira-mar continental ligando até a BR-101. Obras como lá em Joinville, onde precisamos duplicar os acessos ao município, que estão todos estrangulados. Obras lá em Blumenau, onde nós precisamos fazer a contenção das cheias acontecer, fazendo a barragem que está pronta para iniciar de Botuverá e também concluindo lá em Rio do Sul o Salto Pilão, que precisa fazer o canal extravasor. Para isso, há que ter recurso, e esse recurso tem que vir com alavancagem. Por isso, uma boa gestão da dívida vai permitir que Santa Catarina avance nestas obras de infraestrutura. E, para isso, terá que ter um governador preparado, experiente, com uma equipe montada. Aliás, eu tenho montado a equipe antes da eleição, deixando claro que nesta decisão de domingo, o eleitor vai escolher mais do que um governador. Vai escolher um time para administrar Santa Catarina. Já que o senhor falou em equipe, o senhor recentemente anunciou nomes para um eventual futuro secretariado. Inclusive informou que pretende focar no perfil técnico, muito mais do que na indicação política, e na extinção, inclusive, de algumas secretarias. Quais serão mantidas e quais serão extintas, se o senhor for eleito? E como a população vai se beneficiar desses cortes? Olha, nós precisamos de 5 mil policiais nas ruas. Como é que se paga salários de 5 mil policiais? Nós vamos extinguir 1.200 dos atuais 1.400 cargos comissionados. Eles pagam um salário de 2.500 policiais. Nós temos que fazer uma mudança profunda, filosófica, no processo de gestão do Estado, onde a indicação política desapareça. Comigo, os 40 deputados vão estar lá na Assembleia e não terão nenhuma indicação no governo. E eles sabiam disso antes de começar a eleição, antes de serem candidatos. Os partidos que estão na sua coligação, e são muitos, também sabiam disso? Sabiam desde o primeiro momento. Eles terão participação nas políticas públicas, jamais indicação. Tanto é que nós teremos apenas 10 secretarias e das 10, as 6 principais já estão nomeadas. E vou até nomeá-las. O secretário da Saúde será Cristina Pires, que é uma profissional efetiva do Estado, com ampla experiência e qualificação para fazer a gestão da saúde. Na segurança pública, será o promotor de justiça, o Dair Tramontim, que é um dos coordenadores do GAECO aqui de Santa Catarina. Na educação, será a Lúcia Dalagnello, que é formada e tem doutorado em Harvard em gestão da tecnologia, porque a educação precisa dar um salto também tecnológico. E ela é a pessoa preparada para fazer esse encaminhamento. Na Fazenda, será o atual presidente do SEBRAE, Carlos Guilherme Zigueli, que é para dar uma demonstração clara do apreço e do respeito à micro e pequena empresa. No desenvolvimento econômico, lá de Joinville, vai vir o Jonas Tilp, com indicação e respaldo da CIG, da Jorpem e de toda a comunidade econômica de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina. E a Procuradora-Geral do Estado será também uma procuradora de carreira, a Fabiana Nogueira, que é hoje a presidente da Associação dos Procuradores do Estado. Se tivesse qualquer envolvimento político, jamais anunciaria no primeiro turno. Os outros 4 nomes remanescentes, nós até amanhã estamos concluindo para fazerem todos, antes da eleição, as suas escolhas. Deixando claro ao catarinense que nós temos um avião para partir em uma viagem onde teremos tempo feio pela frente. E o que nós vamos escolher domingo é que piloto nós vamos escolher. Se é um piloto experiente, que já conheça os problemas e como pode enfrentá-los, ou se vamos escolher um piloto que vai aprender a pilotar durante o voo. Mais do que isso, sem tripulação conhecida. A minha tripulação já está toda ela nomeada. E o grande serviço de um governador é não dar susto na população, é não assustar o servidor público. Aliás, Santa Catarina tem 105 mil servidores públicos, ativos e inativos. Uma folha que, se não for bem gerenciada, se errar nos primeiros movimentos, atrasa salário. E lá em 98, Santa Catarina já fez uma invenção. Escolheu a inexperiência e deu no que deu. 4 folhas de pagamento atrasadas, coisa que jamais pode se repetir. Eu garanto que comigo não terá folha de salário atrasada. Agora, a inexperiência, movimentos equivocados, podem, infelizmente, levar a que isto ocorra. Bom, ao longo da campanha, o senhor se referiu muitas vezes ao Rio Grande do Sul como um exemplo do que o senhor não quer para Santa Catarina, especialmente na área da segurança pública.
Nas suas propostas, o senhor fala em investimento, em ampliar policiamento, em tecnologia, mas eu pergunto de que maneira essas medidas vão chegar e em quanto tempo, imediatamente ou não, às ruas, à presença da população? Este é um dos motivos que lamento muito a ausência do Carlos Moisés aqui conosco, porque todos nós compreendemos que temos que aumentar o efetivo das polícias, especialmente a militar. Mas como fazer isso da forma convencional? Se as academias podem formar no máximo 1.000 policiais por ano, isso demora 11 meses. Se no ano que passou nós contratamos 1.000, se aposentaram 870. Só tem uma forma, é chamarmos da reserva 5.000 policiais, que têm aptidão física e de forma voluntária, com uma nova remuneração, com a proteção e a segurança do Estado e com a estabilidade absoluta das suas conquistas e do seu status funcional. 5.000 policiais reconvocados significam economia de 400 milhões de reais na formação e 5 anos de tempo que poderemos desperdiçar para fazer toda esta formação. Este é apenas um dos exemplos. O segundo é de que toda a receita nova que nós tivermos no Estado, toda a realização de ativos não essenciais para o serviço público, serão transformados em investimento em segurança pública. Eu disse desde o primeiro dia que entendo que a grande decisão que o catarinense tem que tomar no domingo é qual a sua prioridade absoluta. E para mim é segurança pública. Ou nós enfrentamos agora o crime organizado, as facções, com fechamento de fronteiras, com um processo muito duro de combate ao crime organizado, ou perderemos o controle, e você colocou bem, como perdeu o Rio Grande do Sul. Hoje, Porto Alegre tem mais homicídios proporcionalmente do que o Rio de Janeiro. Está aqui do lado. Nós não podemos permitir que isso aconteça em Santa Catarina. Isso é parte de uma agenda que o futuro governador vai enfrentar o ano que vem, junto com a saúde, junto com a segurança pública, junto com a educação que precisa pagar melhor o professor e tem que encontrar formas para fazê-lo. Por isso mesmo, ter experiência, preparo, uma equipe formada e não ter, acima de tudo, um improviso. Improviso em voo é avião que não chega no destino e nós não queremos isso para Santa Catarina. Candidato Merizia, em seu plano de governo, o senhor fala em combater a corrupção no serviço público por meio de mecanismos de controle. Que mecanismos são esses e como funcionarão? Olha, primeiro, dar transparência absoluta a todos os processos. A tecnologia é a grande aliada do combate à corrupção. Lá na Assembleia, nós criamos a controladoria para não apenas auditar depois de acontecer, mas em tempo real não permitir que os desvios aconteçam. Isso também faremos no Estado. Mas mais do que isso, com um processo tecnológico, teremos pleno acesso ao cidadão, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, em tempo real, toda a execução orçamentária de todas as secretarias, de forma que qualquer desvio de conduta que possa vir a ocorrer seja instantaneamente identificado e corrigido. Onde o ser humano existe, o desvio é possível, mas combatê-lo, punir e fazer isso com rapidez é uma obrigação que nós temos. A minha avó já dizia que o melhor dos detergentes é a luz do sol. Dar luz aos processos é o melhor caminho para combatermos a corrupção. Vamos falar um pouquinho de saúde. Saúde apareceu em pesquisas pela 4ª eleição seguida como a principal preocupação do eleitor. O senhor prioriza a segurança pública, mas o eleitor prioriza a saúde. Qual deve ser o principal foco do seu governo nesta área, se o senhor for eleito? Mas segurança pública também é saúde. Porque uma pessoa que está insatisfeita com o processo de segurança, insegura, ela também tem problema de saúde. Pensando assim, educação é tudo. É evidente, mas é mesmo. Educação, saúde são primordiais à vida do ser humano e à vida da sociedade. Vamos focar na saúde, então. Agora, o que nos dá essa condição, primeiro, é a segurança pública e a condição de qualidade de vida. E na saúde, nós temos que ter 2 fatos absolutamente claros. Primeiro, nós precisamos de mais recursos, porque a saúde vai ficando sempre mais importante, os tratamentos vão melhorando, as pessoas vão ficando mais idosas, e isso é um bom sinal, porque estão sendo bem cuidadas, e precisamos de mais recursos. Em 2015, eu aprovei na Assembleia uma emenda constitucional que está em vigor, elevando de 12% para 15% o percentual mínimo que o Estado vai investir em saúde. Isso permitirá 8 bilhões a mais nos próximos 10 anos. Mas não chega. Nós precisamos de mais gestão com tecnologia, com integração plena lá do posto de saúde do município, lá do interior, ao secretário de saúde do Estado. Não se faz saúde no Estado sem que o município vá bem. Por isso, temos o secretário da saúde no ambiente municipal, no posto de saúde, uma integração tecnológica, com filas únicas que não permitem o fura-fila que infelizmente ocorre. Com o fim da ambulancioterapia, porque ela não se justifica mais.
Hoje nós temos em todas as regiões do estado condições técnicas e de pessoal para atendermos e bem o nosso cidadão catarinense. Por isso, mais recurso e mais gestão com mais tecnologia vai melhorar a saúde, que em qualquer eleição futura também será o principal problema, porque as pessoas querem viver mais, viver melhor e é justo que isto ocorra. E a nossa obrigação é trabalhar para melhorar constantemente. Eu citei rapidamente a educação como um grande guarda-chuva, então vamos falar de educação. A evasão escolar do ensino médio é talvez uma das questões mais complexas da educação ainda em Santa Catarina. Além do impacto mais direto na preparação do jovem para o trabalho, para o futuro, há um outro tema que preocupa: como evitar que os jovens que vivem em áreas de maior vulnerabilidade social sejam recrutados pela criminalidade, pelo fulgor da criminalidade. Quais as suas propostas a médio prazo e a curto prazo para essa área especialmente? Olha, curto prazo em educação é o ano letivo que começa em janeiro do ano que vem. Para isso, nós temos que trabalhar com muito afinco, com muita verdade e com muita sinceridade para melhorarmos o salário do professor. O professor precisa ganhar mais. Toda a receita que nós aumentarmos será destinada a aumentar o salário do professor. E também melhorarmos o ambiente da escola. Isso se faz aumentando a autonomia do gestor e também da APP. São ações de início de ano. No médio prazo, nós temos que estudar a educação como um todo. Não é só Santa Catarina. O Brasil inteiro e o mundo também ainda não encontrou a forma correta de lidar com o adolescente neste novo formato de relação do aluno com o professor. Nós temos um processo de tecnologia que a educação ainda não apropriou. Nós temos uma geração de alunos digitais e um formato de ensino analógico. Construir um novo processo para isso, por isso mesmo, a pessoa que nós vamos buscar para ser a nova secretária de Educação é doutora formada em hardware em gestão de tecnologia. Se nós conseguirmos apropriar tecnologia ao ensino, de forma que o jovem, vocacionado para emprego na sua região, especialmente no ensino médio, possa ter um aparato tecnológico que tenha individualização do seu conteúdo, individualize a sua avaliação, lhe dê a certeza do emprego garantido logo quando sair do ensino médio, ele vai ter mais atratividade pela escola e o professor vai ter mais realização profissional. Por falar em professores, o senhor falou que transformaria os ACTs em efetivos mediante concurso. Mantém essa proposta? Hoje nós temos 20 mil ACTs. No ano que vem nós faremos um concurso público para trazermos 5 mil professores. Porque isso não muda no perfil da folha de pagamento. A diferença é muito pequena entre o ACT e o efetivo, mas melhora muito a questão previdenciária. O ACT tem uma contribuição diferente do que tem o efetivo, além de dar mais segurança ao professor efetivo, especialmente no ensino especial. Na educação especial, aliás, nós vamos refundar a Fundação Catarinense de Educação Especial, de forma que ela volte a ser um formador de professores e dar uma atenção melhor às famílias lá do interior, dos professores que possam identificar precocemente uma avaliação que está sendo mal feita, mas que possa também permitir ao professor a segurança de ter um concurso público feito. Vai melhorar a questão previdenciária do Estado e vai dar segurança ao professor. 5 mil ano que vem e nós queremos, até o final do governo, fazermos um processo de quase a totalidade ser efetivado e não mais por ACT. O senhor falou bem direcionado aos professores. Eu vou ampliar um pouco a pergunta falando dos servidores públicos de um modo em geral. Outra de suas propostas fala em avaliar o trabalho de servidores públicos de acordo com resultados, meritocracia, imagino eu. Como é que isso funcionará na prática e como garantir a adesão dos servidores e as possíveis pressões que possam vir dessa iniciativa? Olha, para que isso ocorra, nós temos que ter primeiro paciência. Nós temos que construir, junto com a UDESC, um instituto de indicadores. Indicadores confiáveis em todas as áreas, que o servidor entenda como correto e que a sociedade compreenda que é aquilo mesmo. Tendo os indicadores, se estabelecem metas execuíveis, que possam ser atingidas e, sendo atingidas, a remuneração que aumente o valor real recebido pelo servidor. Isso vai diferenciar quem tem vocação e engajamento com quem apenas faz de conta que trabalha porque é efetivado e não pode ser demitido. Isso para o serviço público é muito ruim. A grande maioria do servidor público, ele quer estar enganjado, ele quer ser remunerado de forma adequada, mas precisa de desafios. Isso se faz com indicadores, com justiça e, acima de tudo, com um processo transparente, onde o servidor saiba que está sendo avaliado, mas que vai ser remunerado pelo seu esforço e pela sua dedicação.
No ano que vem, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina terá as maiores bancadas formadas pelo MDB, com 9 deputados, e pelo PSL, com 6 deputados. São partidos que estão em coligações contrárias à sua. Se o senhor for eleito, o senhor prevê dificuldades de governar ou ingovernar com essa resistência das bases da Assembleia? Como é que o senhor vai negociar isso? Olha, é difícil falar no processo eleitoral não tendo meu oponente participando, porque sempre fica delicado falar de quem não está presente. Agora, no caso concreto, é inegável que o candidato Carlos Moisés já acertou o seu entendimento com o PMDB. E eu acho isso muito ruim. Desde o princípio do processo, lá 3 anos atrás, eu defendi claramente o rompimento da aliança com o PMDB da cúpula, não com o eleitor. Eu respeito o eleitor do PMDB. Agora, esta cúpula, que está há 16 anos no poder, ela contribuiu com o Estado e precisa deixar agora que isso seja refeito. Ter uma nova aliança agora do PSL com o PMDB é manter o PMDB no governo, e eu não acho isso bom. Por quê? Porque o PMDB é muito apegado a cargo. E nós precisamos fazer um processo de dissecação. O processo público tem que ser enxugado. Um servidor a mais numa regional é um policial a menos na rua. Por isso mesmo, no meu processo de relação com a Assembleia, não vai ser com a troca-troca, com o troca-troca de emprego, de função gratificada ou de indicação política. Eu fui presidente da Assembleia 3 vezes, as 3 vezes eleito por unanimidade. E nunca permiti que um parlamentar indicasse um servidor, uma indicação política para os cargos de administração da casa. Por isso mesmo, cortamos privilégios, devolvemos 330 milhões de reais em economia, reduzimos de 828 para 400 o número de servidores efetivos, porque a gestão era técnica e eficiente. E aí, lamentavelmente, com o PMDB junto, isso é muito difícil de se fazer. Por isso, no meu governo, se eu for eleito domingo, o PMDB não estará no governo. Já o meu oponente, com absoluta certeza, estará, o que eu não acho bom para Santa Catarina. Temos 2 minutos ainda, não teremos tempo de abordar todos os assuntos, mas eu vou lhe dizer um tema e pedir uma frase do senhor sobre ele. Transporte, estradas, manutenção. Primeiro, capacidade de investimento. O meu vice-governador é um prefeito experiente que veio lá do Blumenau. O senhor é contra pedágios? Eu sou contra pedágio porque o Estado tem que ter instrumentos para fazer o investimento, e nós temos. Nós temos ainda uma capacidade muito grande de buscar recursos com projetos que tenham sustentação econômica, com competência, preparo e, acima de tudo, elencando claramente aquelas obras prioritárias que tenham resposta econômica em termos de crescimento, de competitividade, em termos de crescimento, por consequência, de receita tributária. Cultura, turismo. Olha, cultura é cuidar da alma das pessoas, e o Estado vem negligenciando um pouco esta área. Eu quero dar todo o apoio para que a cultura do catarinense tenha sido uma experiência nova a ser construída. E no turismo, nós vamos fortalecer a Santur com pessoal técnico qualificado que permite uma resposta em termos de estrutura de turismo. O turismo em si é feito pelo empreendedor catarinense vocacionado, que já corresponde a 13% da nossa receita do Estado de Santa Catarina. O senhor tem 30 segundos finais para pedir o voto. Eu quero pedir ao eleitor que faça uma comparação, porque a eleição que vai ser no domingo vai escolher quem vai cuidar da segurança das nossas famílias, vai cuidar da saúde do seu filho, vai cuidar da educação de todos os catarinenses. Poder comparar, escolher o melhor para Santa Catarina e escolher o melhor para o Brasil é algo que vai nos dar a segurança de continuarmos a ter um Estado que dê prazer em viver. Eu tenho muito orgulho em morar e viver em Santa Catarina e gostaria muito de poder, como governador, contribuir para que esse Estado continue maravilhoso como ele é. Muito grato, candidato Gelson Merizio. Assim encerramos a entrevista com o candidato Gelson Merizio, do PSD. As declarações do candidato serão checadas pelo Prova Real, iniciativa de checagem de discursos da NSC Comunicação. Você poderá assistir a entrevista na íntegra, assistir novamente, se quiser, também no G1 Santa Catarina. Lamentamos mais uma vez a ausência do candidato do PSL, comandante Moisés. E esperamos ter contribuído para que você possa fazer a sua escolha no próximo domingo com mais consciência e com mais segurança. Desde o início da campanha eleitoral deste ano, a NSC trouxe em todas as suas plataformas entrevistas, debates, análises, sabatinas, reportagens especiais e coberturas diárias com foco nas principais propostas dos candidatos. Assim também foi essa entrevista propositiva.
Foram mais de 15 horas em TV e rádio, com entrevistas, debates, discussão de projetos, cerca de 400 páginas e mais que isso nos nossos jornais, esmiuçando propostas e quase 1.700 matérias publicadas nas chamadas plataformas digitais. Tudo isso com um foco: apresentar aos senhores, às senhoras, aos eleitores, os candidatos e, de alguma forma, fornecer elementos para a tomada de decisão do seu voto da forma mais responsável e consciente possível. Afinal, para fazer uma Santa Catarina ainda melhor, só há um caminho: o amplo exercício da cidadania aliada ao voto bem pensado. Nesse próximo domingo, os veículos da NSC Comunicação novamente estarão desde cedo acompanhando tudo o que acontece no dia em que os catarinenses e os brasileiros mais uma vez vão às urnas. Nossas equipes estarão em todo o estado acompanhando a votação, os candidatos, a apuração dos votos para governador de Santa Catarina e também para a presidência da República. Estaremos ao vivo durante todo o dia e, com os resultados, vamos ouvir os vencedores e entender como ficará o futuro político do estado e do país. Eu aproveito mais uma vez para agradecer ao candidato Gelson Merizio, do PSD, aqui presente, neste espaço democrático. E para você que nos acompanhou até agora, muito grato. Domingo, conosco, uma boa noite a todos e agradecemos.